Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Eu insisto, e vocês que acompanham a linhagem podem ter certeza de uma coisa, galera. Sempre quando sair alguma coisa de tubarão, a gente vai trazer aqui pro canal, porque aqui é pelo amor. Aqui é pelo amor. E a gente agora vai conversar um pouquinho sobre um novo lançamento de filme de tubarão assassino, tá? Calma, porque no último vídeo que a gente trouxe sobre aquele filme péssimo, Shark Bait, lá do jet ski horroroso. Todos são ruins. Horroroso. Ali a gente deixa bem claro que existe hoje uma grande dificuldade de você acertar em um filme de tubarão. O último acerto que nós consideramos que teve em filme de tubarão foi com os 47 metros, que se eu não me engano é de 2018. É bom esse aí. Que é o das irmãs que ficam presos na jaula. É muito aflitivo. Se você gosta de filme assim... Primeiro, se você gosta de filme de tubarão e você gosta de filme de aflição, de sobrevivência. Esse aí é bem aflitivo, Só pra vocês terem uma ideia, duas irmãs estão fazendo alguns fazer passeios. um passeio. Aí decide fazer o passeio na jaula com o tubarão, cai a jaula e fica 47 metros de profundidade. E aí tem a questão do oxigênio, tudo isso. E tem vários tubarões cercando, porque é um passeio no México. É um passeio famoso que acontece não só no México, tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, que você fica ali na jaula, ali a galera fica jogando uma carninha, né, uma picanha sangrando, e aí vem os bichos e fica rodeando. Isso é um passeio sonho em fazer. Não. Mas é bem interessante. E aqui a gente vai trazer algo que alimenta um pouco da minha esperança, um pouco, mas eu adoro me frustrar com filme de tubarões, isso é um fato, mas a gente vai trazer a seguinte situação, olha aqui, ó. De acordo com o Deadline, Johannes Roberts, diretor de Medo Profundo e Medo Profundo Segundo Ataque, vai comandar um novo terror sobre tubarões assassinos. Intitulado The Red Triangle. Então assim, já tem um ponto positivo aqui. É o Johannes Roberts que fez o Medo Profundo 1 e 2. O Medo Profundo 2, que é o que as meninas vão mergulhar na caverna com a filha do Stallone. Com a filha do Stallone, ele é legal. Ele é legal. Esse eu assisti, também. Mas eu acho que você deveria assistir, tá? Ele é legal também, mas não supera o 47 metros, que é o primeiro. O 47 metros do tubarão é perfeito. Muito bem feito. É muito bem mas feito. Mas você repara que não aparece tubarão de fora da água. Sim, é ele submerso. Exatamente. Então assim, eu recomendo que vocês assistam esses dois. Então, este é um ponto que alimenta a minha esperança em relação a esse filme. Tem um segundo ponto, que a gente também discutiu isso no filme anterior, no vídeo anterior, que a gente vai trazer depois que você se inscrever no canal. Dá aquele C, vai cabuloso, curte, comenta e compartilha o nosso vídeo. Loja da Linhagem, todas as camisas de animes também disponíveis na lojadalinhagem.com. Eu quero fazer uma pergunta pra você, se você ainda não é membro da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo recentemente lançou um documentário chamado Nicarágua. E eu quero fazer 3 perguntinhas pra você. Você considera a Nicarágua uma ditadura? Você acha que a Nicarágua persegue cristãos? Você sabe quem é Daniel Ortega? Todas essas perguntas e muito mais serão respondidas neste documentário. O filme passa por ditaduras anteriores que deram vida à Frente Sandinista, o impacto local do movimento revolucionário e a busca por responder como esse movimento ascendeu ao poder. Brasil Paralelo, qualidade sempre nos documentários, impecável a produção, entrevistou refugiados do país, exilados políticos e ex-funcionários do governo. Através de relatos dos próprios nicaragüenses, a Brasil Paralelo procurou entender o que está acontecendo e o que levou o país à atual situação. Então assim, galera, a gente vai liberar para você aqui não somente 20% de desconto, mas 30% de desconto para qualquer plano da Brasil Paralelo. Se você assinar o plano básico, você já consegue assistir o documentário da Nicarágua, inclusive todos os documentários e também os filmes do catálogo da Brasil Paralelo. Porém,
Tem um bônus aqui. Se você assinar o acesso total com os 30% de desconto, você vai ganhar um curso top de perseguição e liberdade religiosa. Então, o QR Code tá aí na tela, o link tá na descrição e se torne um membro da Brasil Paralelo. E para você que tá buscando qualificação profissional para 2023, um emprego novo, uma promoção, mas não tem o inglês, vai ficar muito difícil para você. Eu não preciso ficar falando a importância do inglês, eu tenho certeza que você sabe. Mas eu vou mostrar para você a solução dos seus problemas. Olha só que maravilha. Vou apresentar para você o método BWay do professor Jonas Bressan. Tá aqui um dos livros. O professor Jonas Bressan tem mais de 9 livros publicados. Você tá vendo o Instagram dele, você pode segui-lo nas redes sociais. Ele tá sempre postando dicas frequentes sobre o inglês. E a gente vai apresentar para você o curso, o método BWay. São mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. 2 anos de acesso e você também acaba montando a sua rotina de estudos. Tem certificado e não é qualquer certificado requenguela, é certificado bom, que as empresas aceitam. E o método BWay é um dos 10 cursos mais vendidos do Brasil. Ele tá no top 10 de mais vendidos. A qualidade é muito boa. Nós tivemos acesso ao curso, vimos algumas aulas e realmente nós estamos falando pra você que nós assinamos embaixo o método BWay. E se você dá aquela travada na entrevista em inglês ou no final do mês, com aquela call, a reunião, você fica um pouco ansioso, não dorme direito porque não domina o inglês, tá na hora de você parar com esse problema. E a Linhagem vai te dar um empurrãozinho. São R$100 de desconto e o curso fica 12 vezes de R$ 49,70. 12 de R$ 49,70. Tá de graça, só depende de você. Pare de procrastinar e fique com o inglês na ponta da língua. Então vamos lá, galera. Bom, é assim, antes da gente continuar, eu recomendo que vocês vão buscar lá na nossa história. Nossa! Um dos melhores vídeos da Linhagem, tá? Um dos melhores vídeos da Linhagem. Ele fala isso porque ele ficou decupando as cenas. Os 7 melhores filmes de tubarão da história. É sério, galera. Pra mim, esse é um dos melhores vídeos que a gente fez. É assim, a gente tá no primeiro formato ainda, mas o conteúdo é riquíssimo, tá? Riquíssimo. E o 47 metros está lá entre os 7 melhores. Lembra que eu falei que tem alguns pontos que me deixam um pouquinho animado pra esse filme de tubarão? O primeiro é que vai ter o diretor de 2 filmes de tubarão que eu considero bons. O segundo ponto é algo que a gente sempre discutiu aqui, que é o orçamento. Porque se você tem um baixo orçamento, eu já dou a dica pra você que é cineasta, tá fazendo faculdade de cinema, não faça filme de tubarão. Ou você pode fazer e assistir o do Spielberg, esse aqui, e entender por que ele é bom. Porque o Spielberg, pra quem não conhece a história, é uma adaptação deste livro aqui do Peter Benchley. E é de 75, o filme do Tubarão. Se eu não me engano, o livro é no começo e início da década de 70. É uma adaptação, claro, o Spielberg adaptou bastante coisa ali. Se você não tem orçamento, você não trabalha com Tubarão fora d'água, ponto. Porque no Tubarão 1 de 75, o Spielberg ele teve muitos problemas, que o Tubarão era mecânico, era o robô ali, então ele teve muito problema. Ele só foi aparecer bem, o Tubarão, depois. Bem depois, lá no final do filme. Então você trabalha com... O Spielberg trabalhou com fragmentos que vieram a inaugurar o suspense no cinema. Que é aquela câmerazinha que parece ser a visão do tubarão, a trilha. Você trabalha com outras coisas se você não tem o tubarão. Aqui, hoje, por mais que pareça incrível, em 2023, nós temos um problema parecido. Mas aí o problema é a tecnologia. Porque quando... Isso aqui eu vou falar em todos os vídeos do tubarão. O ataque real do tubarão branco, ele vem de baixo, ele pega impulso e aí ele salta. Não, mas não é só esse tipo de ataque. Sim, mas o inicial que eu quero ver é esse. Esse eu quero ver. E a única vez que ele foi bem representado foi no Águas Rasas. Ali foi perfeito. Foi perfeito. Perfeito. Você vê que tá de longe. Deve ter sido difícil fazer esse ataque. Entendeu? Então... A maioria do primeiro ataque, quando ele quer mesmo pegar a presa, é esse aí. Ele definiu a presa, Ele definiu e ele precisa comer, porque o bicho vive pra isso, não dorme. Então, eu quero esse ataque. Agora, se você não consegue fazer isso, você não tem orçamento, você trabalha de outras formas. Você trabalha com a puxada, você trabalha com a câmera passeando. Ele por baixo levando. Partes do corpo do tubarão, a barbatana, um rabo aparecendo. Então, qual é aquele filme
que eu gosto do filme, e ele trabalha dessa forma, que tem o irmão da menina que morre, qual é o nome? Pânico em Alto Mar. Perigo em Alto Mar. Perigo em Alto Mar. Esse trabalha dessa forma que eu tô falando. Ele valoriza mais o suspense. Isso. E a aflição, né, do naufrágio. E o tubarão não aparece fora d'água. E ele não aparece em fora d'água e é bem feito. Sim. Então, se você não tem orçamento, isso é um grande ponto que a gente destaca aqui. A gente é especialista em filme de tubarão, tá? Sim, isso é verdade. A gente destaca muito a questão do tubarão fora da água. É muito difícil fazer tubarão fora d'água é muito difícil fazer. Porque você tem as gotas de água que fica falso. E ainda tem o contato do CGI com o humano fora da água. Então, quando você faz o tubarão fora da água com baixo orçamento, sempre sai uma porcaria, sempre fica podre. E só pra complementar isso aqui, ó, desse filme que a gente tá falando, Tubarão, que é o melhor filme de tubarão da história, imbatível. E tem a questão, Gabriel, de quando o tubarão sai da água, a forma do tubarão saindo da água com todo o efeito normal. O movimento. O movimento é muito complicado. É muito complicado de fazer. O Steven Spielberg, né, foi o primeiro grande sucesso, o primeiro blockbuster da história, e não adianta tentar contra-argumentar com isso, porque o Tubarão do Spielberg, o orçamento foi 9 milhões de dólares. Sabe quanto ele fez? 475 milhões em bilheteria. O Tubarão do Steven Spielberg, ele começa exatamente, né, nessa cena off-screen, que é uma técnica de cinema onde você não mostra o que tá acontecendo e ele deixa pela sua interpretação. E é o amanhecer ainda, é de noite ainda. O tubarão, o robô, porque foi somente robô, ele aparece da metade pro final. Então ele começa a aparecer um pedacinho quando ele ataca o moleque, depois quando ele ataca o professor de natação. Depois, no final, quando o tubarão salta naquele salto maravilhoso e cai em cima do orca e come o Quint, lindo, aquilo ali, o robozaço na veia, né? Ali o robô tava funcionando. Foram vários problemas. Mas, só pra deixar contextualizado, aqui, o que acontece? Qual que é o segundo ponto aqui? Depois desse preâmbulo maravilhoso, riquíssimo, a produção contará com grande orçamento. Tá, então assim, ó, por exemplo, o Meg do Jason Statham é bem feito. Tem grande orçamento, a história é ruim pra mim, a história é bem ruim. É ruim. É outra adaptação de livro, tá? Se eu não me engano, de Stephen Alten. Assim, eu não gostei do Meg, tá? Você pode gostar, vai ter o Meg 2, mas não gostei. Aqui a gente tem uma outra sinalização de que o filme pode ser bom. Grande orçamento. Então aqui, ó, será ambientada na Califórnia do Norte, região famosa por suas belas praias, mas também por uma particular parte do oceano conhecida como Triângulo Vermelho, local onde é registrado quase metade dos ataques de tubarão nos Estados Unidos. Isso aí, documentário da Discovery, é isso que eu ia tem um falar. Documentário chamado Por que os tubarões atacam? Esse triângulo vermelho parece toda hora. Quem é fã de tubarão e gosta de documentário sempre tem a citação do triângulo vermelho. Engraçado que eu nunca me toquei nisso, mas nunca foi utilizado. Eu não lembro de um filme que tenha tratado o Triângulo Vermelho como premissa. Isso. Só isso aí eu já acho interessante. Mas uma novidade. Uma novidade do Triângulo Vermelho e um orçamento grande. E um diretor que já fez 2 filmes de tubarão. Mas isso não anula nada. E o orçamento também não. Mas é melhor você ter um orçamento bom do que não ter orçamento nenhum. Você espera mais de algo que tenha um bom orçamento. Aqui a gente tem a trama. E a trama me pareceu genérica, mas pode funcionar. Quando um cruzeiro com milhares de passageiros começa a afundar no Triângulo Vermelho, tubarões sedentos por sangue começam a atacar. Então vamos lá. Isso aqui é Indianápolis. Exatamente. Isso é Indianápolis, né? Pra quem não conhece a história de USS Indianápolis, é um navio de guerra dos Estados Unidos que é bombardeado por um submarino japonês. Cai, assim, todos os tripulantes, os que conseguem sobreviver, caem na água e eles são atacados por tubarões. São mais de 1.500 homens que vão ao mar e voltam
uns 300. É o maior ataque de tubarão registrado na história. Foi na Segunda Guerra Mundial. Teve um filme, pra quem tiver curiosidade, que tem um Nicolas filme Cage. com Nicolas Cage. Ruim o filme. É ruim o filme. É com o Nicolas Cage, que trata dessa história. Se você... Meu Deus do céu, se você quiser... tem umas partes mais boas, não, mas... tem a parte boa, mas o que interessa é horroroso. Então, o USS Indianapolis é um filme de 2016, se eu não me engano. Então, e aí a gente tem o complemento aqui do Johannes Roberts, que ele fala, além dele dirigir, ele vai fazer o roteiro. Ele fala assim, simplesmente, aspas, esse filme levará produções com tubarões assassinos a outro nível. Quando ele fala isso... eu sinto que ele tem uma plena consciência de que os filmes de tubarão, eles estão muito largados pra ele falar isso. Eles são rentáveis, os filmes de tubarão. Pra ele falar isso. E falta um filme de tubarão legal. Agora sim, ó, vamos lá. Eu achei legal a premissa genérica, porque lembra muito o contexto de USS Indianapolis, né? Naufrágio, pessoas à deriva, tubarões atacando. Então é ipsis literis. USS Indianapolis. Aqui você não tem uma novidade. Vai precisar trabalhar muito bem o desenvolvimento dos personagens. Os personagens e os tubarões e os ataques. Porque uma coisa que substitui, né? Pode substituir um roteiro ruim é a qualidade do ataque. Quando você trabalha com qualidade no tubarão, às vezes um roteiro você pode até entender assim, putz, o roteiro é mais ou menos, mas a qualidade dos ataques são muito boas. Isso você pode compensar. Mas outra coisa que me dá raiva dos filmes de tubarão é, de novo, você tem que ver o Tubarão do Spielberg de 1975. Olha o desenvolvimento dos personagens do filme do Spielberg. Não é... Sabe, esses filmes de tubarão, o desenvolvimento dos personagens são horrorosos. São péssimos. Entendeu? Relacionamentinho, malhação que começa a brigar ali no naufrágio. Não, ridículo. É muito assim, isso irrita. Pô, se você pega o tubarão original, o desenvolvimento do Tiff, do Hooper, do Quint, pô, meu, prefeito, da cidade, não são só 3 personagens, entendeu? Você tem todo um contexto. Então você tem que trabalhar bem isso. Você poderia muito bem utilizar... fazer o modo James Cameron que ele fez no Titanic. Ele desenvolveu ali um romance maravilhoso, belo, dentro de uma desgraça famosa que é o Titanic. Você poderia utilizar um romance, né? Um romance como uma desculpa para desenvolver dentro da desgraça, que é a queda do navio, e aqui com o naufrágio, da premissa. Então, esses filmes, além do tubarão ser horroroso e ruim, a maioria, você tem um desenvolvimento humano horroroso também. Então, nada salva. Nada salva. Aí você depende única e exclusivamente do tubarão, que é mal feito, e aí você fica bravo no final. Então, antes do tubarão, você tem que ter um desenvolvimento bom, humano. É só assistir esse filme. Então, e também tem um outro ponto aqui, ó. Vamos lá. Depois desse filme aqui, de tubarão, nunca mais houve um formato de filme de tubarão assim. Praticamente 90% dos filmes de tubarão é dentro do quesito de sobrevivência. Aqui vai ser também. Esse filme aqui não é sobrevivência. O filme do Tubarão de Steven Spielberg, é uma caçada. O tubarão, ele é um monstro assassino. Os outros, o ser humano, ele está dentro da água, onde ele tem que confrontar, ele tem que lutar por sobrevivência. Aqui não existe luta por sobrevivência, existe uma caçada. O Tubarão do Spielberg é um monstro assassino contra os seres humanos. Tanto é que metade do filme é o tubarão provocando o pânico, e a outra metade do filme são os 3 caras indo caçar este tubarão, onde existe um confronto com este tubarão. O tubarão, ele é um personagem. A maioria dos filmes trabalha com o tubarão dentro do contexto natural dele. O filme do Tubarão, Spielberg conseguiu transformar o tubarão num monstro. Então, assim, um jeito que eu e o André a gente conversa muito, de você conseguir trazer novamente essa premissa, onde o tubarão não tá ali aleatoriamente, é você fazendo um filme de tubarão num contexto antigo. Porque aí você quebra, você consegue trabalhar a suspensão de descrença nossa, aceitando, por exemplo, você faz um filme de tubarão na década de 30.
na década de 40, um tubarão, André mesmo já sugeriu um roteiro que eu acho sensacional. Eu ganharia vários Oscars já. Um tubarão atacando uma tribo. Uma tribo que não tem recurso. Não, que não faz ideia que exista um tubarão. Exatamente. Primeiro contato com o tubarão é um ataque. Meu, que é isso? Você tem que trabalhar, você tem que ser criativo, cara. Você tem que ser criativo no filme Tubarão. Porque a gente, desde Sharknado, que eu odeio Sharknado. Odeio Sharknado. Desde Sharknado até essas podreiras que a gente tem hoje, não sabem trabalhar nem o núcleo humano, nem o tubarão. Exatamente. Então, dá pra você trabalhar com o filme de tubarão em outro contexto. Essa premissa, ela é uma premissa genérica. O que vai compensar vai ser o desenvolvimento, o roteiro e principalmente a qualidade dos ataques. Que é o que a gente vai esperar. Então eu quero que vocês coloquem aí a opinião de vocês em relação a esse conteúdo. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo.